Nos últimos meses, com o isolamento social, o consumo de filmes e séries por streaming e VOD nas mais diversas plataformas cresceu como nunca. Ao mesmo tempo, enquanto os cinemas do Brasil ainda estão fechados, vários países já começam a reabrir suas salas. Neste cenário, a missão das distribuidoras é imensa. E por isso convidamos a executiva Juliana Jacobsen, da BF Distribution, para conversar com a gente. E começamos perguntando para ela como o setor recebeu e lidou com os diversos desafios e impactos impostos pela pandemia. Vamos conferir? Quem conseguiu, respirar fundo ali aquela primeira, segunda semana, organizar a casa e olhar para dentro, né, das empresas, do momento como, ok, isso é uma oportunidade, apesar de ser clichê, crise vem com oportunidade, né, de aceleração de certos processos, não está sentindo tanto quanto se tu ficar parado olhando como se fosse uma crise somente e esperar passar, porque é uma das crises agora que não é uma crise política que depende de uma eleição, ou que é uma crise sanitária que a gente não tem data para acabar. Quais são os maiores desafios que vocês têm nesse momento, né? Já era um mundo em desafio. Agora, então, é um mundo em desafio, mais uma cereja do bolo em cima, que é esse momento pandêmico. Então, como é que vocês estão encarando? É uma área que tu já lida com uma dificuldade enorme de estimados, né? E tu toma decisões em base a estimativas, mas tu, na hora que tu vai distribuir, tu tem que lidar com uma série de imprevistos. Vemos para esse mundo pandêmico, né? Agora, é muito mais complicado, porque ninguém consegue prever o que vai acontecer com a reabertura dos cinemas. Num geral, vocês têm sentido isso, essa vontade do público voltar? E que público é esse, né? Pensando até os mais novos, os mais jovens também. A gente tomou cuidado de olhar para o momento, mas também não deixar a nossa audiência sem informação em relação a lançamentos que já tinham uma certa expectativa, né? Então a gente percebe que as pessoas querem voltar e vão voltar aos cinemas, eu tenho certeza disso. O conteúdo vai ser chave para elas tomarem essa decisão entre ficar em casa e ir ao cinema. A custo de quê, né? Eu preciso ver o lançamento do Península, que é o Estação Zumbi, Invasão Zumbi 2, né, aqui no Brasil. A gente tem recebe e-mails, recebe busca, a audiência dizendo, nós queremos ver esse filme. Então, eu acho que isso vai também mover as pessoas a saírem de casa. Claro, tu compete com as plataformas, mas, de novo, daí eu acho que é o conteúdo que vai fazer a diferença, porque você não vai ter o mesmo conteúdo em casa do que no cinema. A questão da exclusividade do cinema vai seguir existindo. Isso eu creio fortemente, assim. Tem países como, por exemplo, a Alemanha, que arrancaram as cadeiras, literalmente, que é mais radical. Arranca mesmo, não é nem fita, arranca, já para não dar, para ninguém tentar pular de cadeira no meio. Né? Alguns países passaram uma fita, outros países estão vendendo poltronas longe, mas não passaram a fita ainda, enfim. Você vê algo que é, pelo menos, certeza no Brasil, nessa volta aos cinemas? Além do hábito, né? A segurança? Primeiro que não é arrancar a cadeira. Eu achei nossa, fiquei arrasada quando eu vi aquelas fotos da Alemanha. Eu achei triste. Eu falei, meu Deus, não pode ser assim, porque para gente latino, que é tão emotivo, é triste ver aquilo. Então, acho que em termos de emoção, não funcionaria para cá. Acho que fica um cenário deprimente. Agora, o que a gente tem feito? Pensado de forma criativa, uma forma orgânica, junto das campanhas, ajudar com as medidas de segurança. Esse nosso filme, que é o Sapatinhos Vermelhos e os Sete Anões, que vai lançar aqui no Brasil também, na América Latina também, logo que abriu cinemas, no primeiro mês a gente pretende lançar um filme de animação super legal, assim, pra família, muito, muito bacana pra ser retomada. Beleza eterna! Meus sapatos! Não! Sapatinho Vermelho e os Sete Anões. Que é isso? É uma bruxa. Vamos pegá-la pra ela quebrar o feitiço. A gente vai fazer peças de arte dos Sete Anões para ocupar a cadeira sim, a cadeira não. Ou seja, aqui não, vamos respeitar o distanciamento social. Então, tratar com uma certa leveza, quão possível seja tratar, né, com uma certa leveza esse momento, de forma a que o cinema seja sendo uma experiência divertida, criativa, que eu acho que a gente tem essa oportunidade como indústria, que somos criativos, a gente
tem elementos já naturais desse espaço físico que permitem brincar para ajudar isso. Então, assim, em termos de medidas oficiais, eu não sei. Só sei que, com certeza, vai ter esse distanciamento de cadeiras e a intenção é usar os materiais gráficos para brincar com isso. E eu acho que nossa indústria reagiu de uma forma relativamente rápida, por sobrevivência, né? Então, certos mercados, festivais de cinemas que estavam por acontecer começaram a ser cancelados. Então, tem sido uma experiência surreal, porque não existe outra palavra, né? De tu seguir navegando o trabalho e em equipes remotamente no meio de tanta dificuldade e incerteza, né, que todos estão passando, não só como na vida profissional, como na vida pessoal. Mas, vamos lá, estamos indo adiante e aprendendo. Para vocês, como é que é participar do Marché Online? Conta como é um pouco quando vocês vão a Cannes, né? Como é um mercado, como costumava ser, na verdade, virtual e pessoal, né? Ele era presencial. Claro que há muitos filmes já circulando por link, num ambiente de muita segurança, obviamente, mas tem salas de cinema no mercado onde, né, os compradores, os buyers podem assistir, produtores, enfim. Como é que é esse primeiro marché para vocês virtual? Um choque, assim, quando entendemos que ia ter o virtual, porque, de uma certa forma, era, no primeiro momento, melhor que não existisse pela questão, porque a gente penso, como vamos navegar um mercado virtual no meio dessas circunstâncias todas? E o Marché do Filme, claro, a pessoa mandou super bem, desenvolveu uma plataforma que eu posso te comentar, tive acesso ontem, porque eles organizaram tudo de forma a dar acesso para as pessoas dia 19 de junho e parte na segunda-feira, dia 22. E é espetacular, como se estivesse lá. Em termos de negócios, é possível se manter igual. Agora, tu perde o feeling do que é o festival de cinema, né? De ir pro red carpet, de estar nos eventos, de poder conversar e conhecer. Eu acho que isso é um ponto muito importante. O negócio segue acontecendo para empresas bem estabelecidas, para profissionais que já estavam na indústria. Agora, tu fica com uma barreira enorme de entrada. Por quê? Tu não tem aquele lado social do networking que vai te permitir conhecer melhor alguém ou não. Isso é uma grande perda, né? Se tu pensa assim, eu acho, na geração entrando na indústria. Por isso que eu não desejo que se mantenha, porque eu acho que é uma barreira muito grande para certas produtores, empresas e profissionais assim do audiovisual que ainda não tem 10 anos de mercado ou algo assim. Mas talvez a gente possa ter daqui um tempo uma coisa mais híbrida, né? Reuniões online para quem não conseguir ir, uma facilidade que antes não havia. Tem uma parte que é o que me move do cinema, dessa nossa indústria que eu amo, que é do entretenimento, que tem a ver com emoção do humano, do social. Então, que eu acho que essa experiência do estar no lugar, consumindo aquilo que te proporciona certas sensações que o virtual não consegue. Ou seja, que o on-demand, o videoconferência on-demand, que são essas reuniões, elas te satisfazem até um certo ponto, mas tem um lado que tu perde como profissional, como ser humano, de viver certas coisas no físico. Você comentou que o conteúdo precisa continuar sendo feito, né? Afinal de contas, compradores, festivais, o público nunca precisou tanto de conteúdo. Até tem essa valorização do produtor cultural, porque a gente vê o quanto é necessário para a nossa sanidade mental nesse momento de pandemia, né? Até principalmente o audiovisual, que acho que está sendo um grande companheiro de todo mundo. Como é que você vê essa produção de conteúdo também? Já chegou até vocês que estão nesse outro ponto da cadeia? Discussões de inovação para conteúdo, pensando a audiência, né? A gente, quando pensa em suporte, cinema, pensa sempre a audiência. Mas a gente também tem que pensar nisso quando a gente produz conteúdo, obviamente, né? Em termos de produção, de desenvolvimento, eu não noto que as pessoas, os produtores, as ideias têm se modificado em função do que aconteceu. Tem muitas ideias que vão sair disso, né? Desse momento agora, que para muitos parece realmente um filme de science fiction que a gente está vivendo. Isso a gente vai descobrir lá na frente, mas eu acho que não é intencional, sabe? Eu não acho que é consciente.
das pessoas falarem, ok, vamos produzir um filme durante a pandemia pensando em comunicar algo. Acho que é uma coisa mais subjetiva, assim, mais inconsciente, que os criativos eventualmente vão acabar desenvolvendo histórias devido terem vivido esse momento, sabe? Aqui no Brasil, segundo dados, nas semanas passadas, assim, semana retrasada, mais de 8 mil pessoas foram ver filmes em drive-ins. Então, prova de que as pessoas estão com saudade de sair e ver um filme, né? Eu achei muito legal. Eu morei 6 anos em Los Angeles, então era um programa que a gente fazia lá. Não chegava a ser um drive-in, mas era ver filme no Hollywood Cemetery. E via clássicos, Sexta-feira 13, claro, era aliados a filme de terror, tu vê no cemitério, né? Mas assim, essa experiência de tu ver filme em conjunto, seja num cemitério, num drive-in, na praia, que o cinema em La Plage, lá de Cannes, fazia, é muito legal. Acho que é pontual, acho que isso é uma das coisas que vai baixar. O próprio Video On Demand, nós notamos os nossos números, e isso eu posso estar errada, mas e com as pessoas que a gente vem conversando, que abril foi pique, assim, números subiram muito em abril. Em maio já deu uma recuada. Claro, não voltou para o que era em março. As pessoas seguem consumindo mais on demand. Mas não foi o que foi em abril. Como é que tem sido o seu contato com o mercado internacional, distribuidores, exibidores? E a gente está no mesmo barco mental também dos nossos receios, nossas vontades, nossos planos, ideias para o futuro? Acho que sim. Eu acredito que nunca antes na história a gente teve tão próximos assim de ter algo em comum ao mesmo tempo, com a ressalva de que não é mais exatamente ao mesmo tempo, né? Tem certos países que começaram a abrir antes, então começou a dar uma desincronizada nessa área. Mas o que eu noto, por exemplo, a Ásia, pela natureza do tempo deles e por questões culturais, já que eles acho que já tinham certas medidas de segurança, o uso da máscara não era tão diferente como tem sido aqui pra gente. Eu vejo eles se retomando de uma forma muito mais tranquila do que nós aqui. As conversas que eu tenho tido com o pessoal da Coreia do Sul, que a gente tem uma empresa muito próxima lá, eles estão falando normalmente sobre lançamentos em julho, apostando alto, assim, apostando que as coisas em julho vão estar exatamente como antes. Isso é surreal, porque pra gente aqui, a gente olha para janeiro, março, quem sabe, tu começa a ter uma audiência similar ao que tu tinha antigamente. E tem países, claro, como o Canadá, que estão super tranquilos. Tive ontem uma ligação com uma pessoa que me falou, não, na última semana 6 contagiados. 6 contagiados. É muito complexo, porque no momento que vai tomar a decisão que um grande filme vai abrir na Ásia, que é muito importante para a Ásia, tu compromete a América Latina. Porque no momento que abre lá a pirataria, já alcança e tu já perde uma renda na América Latina. E a Ásia e a América Latina, eu sinto que estão 6 meses de distância, assim, em termos de recuperação de cinema. Vamos sofrer com isso, e muito, porém, a gente não vai deixar de trazer o filme para audiência. Vamos trazer, quando for seguro trazer, a gente vai trazer. Então, tem audiência, né? A audiência, eu acho que ela, isso foi um bom serviço das plataformas, né? Abriu um pouco o olhar da audiência para outros países. E com isso, abre também a possibilidade para o cinema, para te ver. No fim, todo mundo se ajuda, né? Porque eu acho que não exatamente com consciência, mas o fato de tu não conhecer mais o ator não se tornou um obstáculo. A nacionalidade não define o destino, ou não define a trajetória do filme. A nacionalidade se torna um detalhe, uma informação sobre o conteúdo, mas ele por si só tem que ter força, tem que ter qualidade, tem que ser interessante, tem que ser sólido o suficiente para ser um filme para cinema. É um dos papéis assim mais especiais, eu acho, que se tem como aquisição, como distribuidor, como quem vai trazer conteúdo, né, para o seu país. É o de não só replicar o que vem funcionando, mas se expor a tanta quantidade de conteúdo que você olha para algo e resolve apostar e trazer e apresenta algo para a audiência que nem ela sabia que ela queria, né?
Que foi o que aconteceu com Train to Busan em 2016. O filme coreano nunca tinha tido os números que aquele filme tinha tido aqui, que o filme teve, né? Depois aqui. Então, foi uma aposta. E daí tu descobre que o pessoal tava afim. Juliana Jacobsen, obrigada por ter conversado com a gente, por ter dividido esses pensamentos, essas ações que já são feitas para esse admirável mundo novo do cinema. A gente vai construir ele juntos. Tem muitos desafios aí, mas o cinema é sempre o cinema, né? Não, foi um super prazer. Adorei o positivismo por trás do título, né? Dessa série, porque a atitude que a gente vai ter perante esses desafios e o futuro que a gente tem pela frente vai fazer diferença.